Kulhun, Liliotobo, de Kulhun. A paz para todos, uma boa noite para todos. Eu vou estar, acabei de chegar do trabalho, né? São exatamente 10 para as 20, né? 19h50. Meu irmão me mandou um vídeo a respeito de um pastor que foi num podcast. Desse podcast ele fez uma explicação sobre um texto, e meu irmão, ele mandou isso para mim, esse vídeo. Eu assisti esse vídeo, eu já tinha ciência da linha de pensamento desse pastor, né, que foi nesse podcast para estar fazendo este programa, né, trazendo ali essa questão. Então, meu irmão me mandou esse vídeo, perguntou o que eu achava, se eu já tinha visto. Eu conheço, né, o pastor, conheço assim, conheço na mídia, né? Esse pastor, não vou citar o nome dele aqui, por ética, tá? Isso aí, vários pastores têm esse tipo de pensamento, né? Infelizmente. Ele fez não vou dizer uma exegese, ele fez uma hermenêutica, né? Ele fez uma explanação hermenêutica de um texto em que ele vai citar algo, e eu vou tratar sobre esse assunto aqui, tá? Não sou disso, nem gosto, na verdade, né? Eu não gosto de ficar... não gosto, na verdade, não gosto nem que as pessoas ficam mandando vídeos de questões. Eu não sou uma pessoa, como se diz, apologeta. Eu não sou uma apologeta. O que é um apologeta? Um apologeta é aquela pessoa que trabalha doutrinas bíblicas, e ele vai debater essas doutrinas, seja pró, né, ou contra o pensamento de um outro apologeta, né? Então, os apologetas da Bíblia, os apologetas acadêmicos, eles fazem esse tipo de coisa, né? Eles pegam textos, eles vão trabalhar textos, eles vão discutir textos, e cada um tem o seu conceito doutrinário. Existem coisas, gente, que não inferem na salvação em Cristo Jesus com a pessoa. São apenas teorias bíblicas, né? E a exegese hermenêutica, ela nos leva para esse caminho de teoria bíblica, tá? Mas aí cada um fica com aquilo que particularmente achar que é o certo, vou dizer a verdade, o certo dentro do texto, né? Claro que a gente tem que trabalhar o texto dentro do seu contexto, né, para não criar um pretexto, só que a gente tem que tomar esse cuidado. Essa frase é uma verdade, mas tem que tomar cuidado com esta frase, para às vezes também não ficar preso ali, né? Você pode às vezes crer de um jeito hoje, amanhã você analisar e aquilo mudar a sua forma de enxergar aquele texto e passar a crer naquela doutrina de uma forma diferente. Não quer dizer aqui que existem questões bíblicas que ela não infere na salvação da pessoa, tá? Não infere. Então é uma questão que para mim não vai inferir de salvação, tá? Não vai inferir, mas é uma coisa que tem que se tomar cuidado, tá? Então tem que se trabalhar o texto, tal. Então o texto em si eu vou abordar aqui. Você que vai estar assistindo esse vídeo posteriormente, né, ou você que achar, sei lá, se o vídeo te ajudou de alguma forma, então compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas, tá? Compartilhe o vídeo se você achar que convém. Deus abençoe nosso irmão Wenis Fernando, o pintor do HE. Deus abençoe, em nome de Jesus, Wenis. Então, se você achar por bem, compartilhe o vídeo, mande para outras pessoas, tá? Então a gente vai tratar sobre esse assunto aqui. Eu vou ler o texto aqui para você, e aí a gente vai explanar, tá? Vou expor o que a pessoa falou no vídeo dele, o pensamento que ele tem acerca deste texto, mas vou trazer aqui também, até aqui dentro, pegar um contexto aqui, tá? Para a gente estar trabalhando essa questão aí, tá, ok? Então o texto que eu vou ler está em Mateus capítulo 3, o verso de número 11 e o verso de número 12, tá? Então a questão que vai ser tratada é sobre o fogo, tá? O batismo com o Espírito Santo e fogo, ou e com fogo, tá? Vai depender da tradução. Eu vou ler o texto no português, depois vou ler no aramaico, vou ler uma tradução aqui da Peshita, de Sadoc Ben Der, que é uma tradução aramaica,
né, que ele traduziu, Zadok Ben Der, mas eu li no aramaico também, vou trazer algumas informações e a gente vai tratar essa questão, tá ok? O nome de Yeshua. Então o texto diz assim, ó, aqui ó, na tradução João Ferreira de Almeida corrigida, convencional, todas as vezes que eu tratar a Bíblia como convencional, a gente está dizendo que são as traduções utilizadas, tá? Porque ela não é o texto hebraico, não é o texto aramaico, não é o texto grego. Então, convencional é a língua que está traduzida para o nosso idioma, que é o país que nós usamos aqui, no caso, o português, tá? Diz assim, ó, Mateus 3, 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. Então, algumas traduções não vai ter a conjunção com, tá? Só a conjunção e, não a conjunção com, tá? Então, verso 12. Presta atenção, em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, no contexto da conversa, do diálogo ou da fala de João, ele usa a palavra fogo 2 vezes, no versículo 11 e no versículo 12. No versículo 11, ele usa a palavra fogo associada com o batismo do Espírito Santo. No versículo 12, ele usa a palavra fogo associado com, vamos dizer assim, né? Porque ele fala que nunca vai se apagar, que é o que esse pastor colocou em ênfase, a questão de ser o fogo da condenação, ou seja, o fogo do inferno, que é um fogo que não vai se apagar. Porque Jesus falou que lá o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Então ele pegou esse texto, e aí você já entendeu, né? Já entendeu o que esse pastor aí falou, colocou na mídia, de que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e esse batismo com fogo é o batismo da condenação. Essa foi a interpretação que este pastor colocou na mídia. Que batismo com o Espírito Santo e fogo é uma coisa. O batismo é uma coisa, e com fogo, ele está associando a palavra fogo do versículo 11 com a palavra fogo do versículo 12, dizendo que esse fogo do versículo 11 é o fogo do versículo 12, que é o fogo do juízo, da condenação. Aí ele fez o quê? Uma hermenêutica sem uma exegese. Ele fez uma hermenêutica sem uma exegese. Aí ele vai usar algumas técnicas que a hermenêutica nos obriga a utilizar, saber primeiro quem está falando, para quem está falando, onde está falando e quando está falando. Quem está falando, para quem está falando, quando está falando e onde está falando. Então, na hermenêutica, você tem que usar essas 4 perguntas, tá? Só que, para a minha hermenêutica ser uma exegese, eu preciso saber mais do que quem está falando, para quem está falando, onde está falando e quando está falando, tá? Eu vou expor mais alguma coisa que ele vai dizer no vídeo lá, daqui a pouquinho. Aqui, se permitir o Eterno aqui, a gente vai falar sobre isso. Só que qual que é a incoerência que ele usa no texto de fazer essa associação? Ele até, né, ele já, eu já vi um vídeo dele, ele dizendo que ele já foi um assembleano, mas hoje ele não é mais, hoje ele tem uma congregação própria, né, vamos dizer assim, é um ministério único, um ministério separado, né? Então ele já tem um ministério que ele mesmo é pastor lá, não sei qual a linha que ele vai estar seguindo agora, mas sei que muita coisa que os assembleanos creem de uma forma, hoje ele já crê de outra forma. Isso aí não infere em salvação, a fé dele, ele está com Jesus, ele é homem de Deus, mas mesmo sendo homem de Deus, uma hora a gente vai pisar na bola, às vezes a gente vai trazer uma interpretação errada de alguma coisa. Isso aí é fato, porque nós somos falhos. Sabedor de todas as coisas, sem errar nada, é só Deus. Tá? Então é o que eu disse. São doutrinas, elas são coisas de debates. Eu já disse, não sou uma apologeta, mas tem coisas que a gente consegue tratar dentro de uma exegese, de uma hermenêutica, a interpretação do texto, tá? Então não posso fazer só uma hermenêutica,
Porque se eu fazer só uma hermenêutica, eu acabo fazendo o quê? Parafraseando esta hermenêutica. Eu vou parafrasear, ou seja, eu vou colocar o meu pensamento filosófico em cima daquela interpretação do texto. Mas quando eu faço a exegese com a hermenêutica, aí eu vou extrair o que o texto está querendo dizer e não trazer para o meu contexto. Ficar no contexto dele e entender o que ele estava dizendo. Aí eu vou saber quem está falando, para quem está falando, quando está falando e do que está falando. Certo? Beleza. Então, tratando aqui, eu vou ler aqui a tradução do Tzadok Ben Derer, a tradução aramaica do Novo Testamento Peshita, só que aqui já está no português. Você tem o texto aramaico, sim, tem o texto aramaico, mas você tem o texto aqui também no português. Então, o Tzadok Ben Derer, no capítulo 3, cadê? Eu devia ter marcado aqui, eita, glória a Deus, hein? Aqui, capítulo 3, verso 11, verso 12, ele colocou assim, ó, está sendo a tradução dele, ó. Eu tenho imergido em água para techuvá. Techuvá é arrependimento, tá? Essa é uma palavra hebraica, tá? Ele colocou aqui. Cadê? Eu tenho imergido vocês em água para techuvá, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele irá imergi-los na Ruach HaKodesh e no fogo. Então, o Ruach HaKodesh é o Espírito Santo. No Espírito Santo é fogo. Então, o verso 2 é: e sua mão está a pá. Em sua mão está a pá, limpará a sua eira, recolherá o trigo em seu celeiro e queimará a palha com fogo que não se apaga. Primeiro lugar, presta atenção, primeira questão. Quem está falando? João Batista. Para quem ele está falando? Para quem? Aí a gente vai, só para você entender, tá? Só para você entender. Para quem que ele está falando? Ele está falando para os fariseus e os saduceus. O verso 7 está assim, ó. E quando ele viu muitos dos perushim e dos sadiquim, ou seja, dos fariseus e dos saduceus, que chegaram para serem imersos. Esses fariseus e esses saduceus foram lá para serem batizados por João. Presta atenção. Aí depois eu vou dizer o que ele diz, tá? E vamos contrapor aqui na balança esse aí. Serem imersos, disse-lhe, geração de víboras, quem lhe disse para fugir da ira que virá? Tá vendo? Então, para quem está falando? Quem está falando, João. Para quem está falando? Para alguns dos fariseus e para alguns dos saduceus. Tanto usando o nome original que às vezes estou até perdendo. Então era para fariseus e saduceus. É perushim e tzadikim, que é em hebraico, tá? Fariseu e saduceu. Então para alguns desses que estavam indo para serem imersos nas águas para o batismo de João, para o arrependimento, eles estavam lá para essa questão. Então, a gente sabe para quem e para quem. Agora, do que é que ele está falando? Onde ele está falando? No deserto. É aí que a coisa... Ele está falando para quem que está falando? Na hermenêutica, quem está falando? João. Na hermenêutica. Para quem está falando? Para os fariseus e saduceus. Onde ele está falando? No deserto. Do que ele está tratando? Sobre batismo. Aí ele vai usar a questão de batismo com fogo e batismo em água. Só que, beleza. Só que quando que ele estava falando isso? Quando? Aqui, vamos dizer aqui que era, vamos colocar, porque é difícil, quando se fez a questão quando elaboraram a questão do calendário antes e depois de Cristo, não tem ano zero. Não existe ano zero. Mas vamos colocar aqui 30 depois de Cristo, que é quando o ministério de Cristo vai surgir com 30 anos, né, de quase 30 anos do texto. Então, vou colocar 30, o ano 30, não o ano 30, 30 depois de Cristo. É até difícil falar 30 depois de Cristo, porque é depois que nasceu, né? Então, 30, vamos colocar o ano 30. O ano 30 depois de Cristo, pronto. Quando? No ano 30. Onde que ele está falando? No deserto. Só que acontece, todo texto que você está trabalhando,
Você tem que saber do que está falando. Ele está falando de batismo, só que quando ele vai falar de fogo, presta atenção. Quando ele vai falar de fogo, ele vai pegar um elemento que não está no deserto. É um elemento que está no campo. Que elemento é esse? O trigo. O trigo. Só que aqui, eu vou ler de novo, verso 12. Eu já estou trabalhando o texto já para você ter uma ideia depois do que aquele pastor lá falou, tá? Deus abençoe nosso irmão Vinícius Marcos, em nome de Yeshua. Então, você entendeu? Ele está no deserto, ele tinha que falar de areia, de pedra. É o que Jesus fazia. Quando Jesus ia falar alguma parábola, alguma coisa, ele falava daquilo que estava no contexto que aquelas pessoas estavam inseridas para entender o que ele estava falando. Então, quando Yohanan Ramatibir, quando João Batista falou, ele estava onde? No deserto. Só que ele, em vez de usar pedra, areia, para dar sentido, e ali ele estava na beira do Rio Jordão, aí o que acontece? Ele vai falar de algo que tinha que estar no campo, não no deserto da Judéia. Só que o abençoado do pastor ele não atentou para isso dentro da hermenêutica. Não atentou do elemento utilizado para falar de fogo. Primeiro, no batismo, ele fala do batismo com o Espírito Santo. Beleza, porque está usando a palavra imersão. Tá? Hamatbi, que é imergir. Tá? Então, imersão. Então, ele está tratando aqui. Aí, quando ele vai tratar da segunda palavra fogo, ele está usando um elemento fora do contexto. Esse pastor não viu isso aí. Ele está falando de trigo. Só presta atenção, vou ler de novo o verso 12, olha. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo. Que nunca... Só vai queimar. Agora, de onde que ele vai tirar esta palha? Pastor, é do joio. Não tem joio aqui. Não tem joio no texto. Essa é a palha que envolve o trigo. Olha para você ver. Ele não atentou para essa questão hermenêutica. Do que é que ele está falando. Onde que ele está falando. Ele falou certinho essas ferramentas da hermenêutica. Mas quando chega na questão do fogo, da segunda vez que o fogo é mencionado, este fogo não é tirado de joio, é tirado de trigo. Beleza? Tranquilo, vou continuar o argumento aí, tá? Vou ler aqui o texto aramaico aqui para você aqui, ó. Nós vamos tratar a questão, aqui eu tenho o texto aramaico, tá? O texto aramaico tá aqui. Então tá aqui o texto aramaico, a gente vai trabalhar, vou ler o texto aramaico aqui, nós vamos pegar a palavra aqui, ó. Uma coisa interessante, a gramática, tá? Aí é a questão gramatical já. Então ó, nós vamos ter aqui, ó, no aramaico aqui, ó, assim, ó, o verso 11, ó, Eno malmer, eno lekul bimayo, latibuto, hau, dein, debotar, oter, Racin, vou passar aqui, ó. Racin, lemash, kal, mer, lekun, berucho, ó, berucho, decucho, berucho, decucho, Wabnuro. Então esse berujo, decucho, wabnuro, quer dizer no espírito do santo ou de santidade. Deus abençoe nossa irmã Neide Souza, missionária Neide Souza. Deus abençoe sua esposa aí, o pastor missionário Roberto. Aí ele vai usar agora
é aqui, ó, no texto aramaico, uma conjunção que no grego vai ter essa conjunção lá, kai, e, com, tá? Que é, ó, albinuro, albinuro é e no fogo, e no fogo. Então, o texto aramaico está colocando, presta atenção, o texto aramaico está colocando no Espírito Santo e no fogo. Só que quando você pega essa conjunção no grego kai, e ou com, né? O Tzadok Ben-Derer vai colocar na tradução aramaica dele aqui, ó. Na tradução aramaica dele aqui cadê? Aqui, ó. Narua HaKodesh e no fogo. Narua HaKodesh e no fogo. Então ele coloca a conjunção kai, só que essa é uma conjunção aditiva. É gramática. O que é uma conjunção aditiva? Essa conjunção aditiva, que é o e da frase, ela liga o sujeito com o substantivo. Essa conjunção aditiva, ela está colocando ênfase no sujeito, que é no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está ligado a esse fogo é o Espírito Santo. Aí, ele faz o seguinte argumento, de que, aí ele fala assim, para quem que ele estava falando? Para pecador. Claro. Aí eu pergunto, aí vem a pergunta, batismo é para quem? Para pecador, gente. O batismo é para quê? Para pecador. Simples. Aí ele vai usar um argumento seguinte, aí ele vai citar Atos capítulo 1, quando Jesus vai falar que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí ele diz assim, aqui ele citou que ia ser batizado com o Espírito Santo, mas não citou fogo. Mas não precisa citar, meu filho. Porque em Atos 2, o fogo vai aparecer lá. Porque no capítulo 1 de Atos, ele citou o Espírito. Mas esse mesmo Espírito, ele vai aparecer no Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, que quando vai ver o quê? E viram do céu, vindo som veemente impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e viram pousar sobre cada um deles línguas repartidas como que é de quê? De fogo. De fogo. O fogo do Atos 1, não precisava Jesus citar o fogo do Atos 1, porque o fogo vai aparecer no Atos 2, é o Espírito Santo e o fogo. E aí? Aí ele associou, fala, aí o que ele faz? Aí ele usa a técnica da hermenêutica. Aí ele vai dizer assim, não, lá era para pecador. Aqui agora é para a igreja, porque estava só os discípulos. Espera aí. Se eu for para essa linha de pensamento, para esse tipo de pensamento hermenêutico, eu vou dizer então que os dons espirituais não estão mais em ênfase. Acabou. Era só por... Isso chama-se doutrina cessacionalista, ou seja, cessou-se os dons espirituais. Não, meu querido. Então me explica. Ele falou que aqui agora foi para a igreja e lá foi para pecador. Cornélio era o quê, gente? Cornélio era crente? Pastor, era crente. Mas ainda não tinha sido convertido. Ele era um simpatizante da fé judaica. Ele fazia esmola, dava oferta para o templo. Aí o que Deus fez? Mandou Pedro ir na casa de Cornélio. Aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que aconteceu? O Espírito Santo, ele foi à casa de Cornélio e toda a sua casa foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, porque eles começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. Aí Pedro, como era judeu, e ele estava na casa de um grego, ele não podia entrar na casa de um grego. Aí quando os outros discípulos chegaram, os outros judeus chegaram e viram Pedro, qual que foi o argumento que Pedro disse? Olha,
porventura nós vamos rejeitar a água para ele ser batizado, porque eles receberam o mesmo dom que nós. Então Cornélio, que era pecador, recebeu, presta atenção, isso é pela fé, por isso que ele já servia a Deus na consciência, ele já era temente a Deus, só não tinha o quê? Sido batizado. Cornélio só não tinha sido batizado nas águas, mas o batismo com o Espírito Santo veio antes do batismo nas águas. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado na água. O fogo veio antes da água. E aí? Se era só para a igreja, como é que Cornélio foi batizado? Leia o livro de Atos todinho. Você vai ver a maioria que vai ser batizado com o Espírito Santo no livro de Atos, a maioria era grego, era fenício, era de outras nações, não era judeu, não era seguidor de Jesus. E aí, pastor que usou esse argumento aí, como é que fica essa questão então? Se agora é só para crente. E lá ele era um crente confessional, ele era confessional, mas não ouviu falar de Jesus, não sabia quem era Jesus, e Pedro vai pregar de Jesus para ele, vai receber o Espírito Santo antes de ser imerso nas águas, aí depois ele vai ser imerso nas águas. Aí, voltando aqui, aí o que acontece? Aí aqui, ó, nessa tradução no do Hannah, aí eu tenho aqui, ó, análise sintaxe do texto. Aqui a palavra, deixa eu achar aqui, peraí. Ó, a palavra fogo, é nuro, né? Aí colocou o abnuro e com fogo, e no fogo, tá? E no fogo. Aí, o que é esse fogo aqui? É um presta atenção, o que é o fogo aqui? Ó, isso aqui, ó, eu não estou inventando na minha cabeça, não. Tá aqui, ó. Gramática, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Gramática, tá? Gramática não, né? Tradução, claro que vai explicar, né? Do aramaico, tá? Do aramaico. Então não estou inventando da minha cabeça. E esse fogo é o quê? É um substantivo, presta, ó. É um substantivo feminino singular enfático. Enfático. Por quê? Porque ele está dando ênfase. Dentro da gramática, quando uma coisa é enfática, ela está dando ênfase a algo. Este fogo aqui, esse substantivo fogo, ele está dando ênfase ao espírito. Por isso que o texto em aramaico está dizendo assim, ó. Beruho de culto, o abnuro, que é no espírito de santidade ou no Espírito Santo e no fogo. Então, meus queridos, é um substantivo. Aí eu peguei aqui, ó. Você não sabe o que é substantivo, não? Vou ler para você aqui o que é substantivo. Ó, tá aqui, ó. Pesquisa. Tá aqui, ó. Facinho, ó. É só pesquisar. Ah, não sei gramática, não. Então pesquisa aí, ó. Ó, substantivo. O que é substantivo? Vamos ver, ó. A função principal do substantivo é nomear seres. Fogo é um ser, gente. Fogo é algo abstrato. Por mais que você veja, você não consegue segurar o fogo na sua mão. Você até sente a ação do fogo, mas você não consegue segurar o fogo. Você consegue alimentar o fogo. Não é um ser. Ó, nomear seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias e tudo que existe ou que se pode conceber no mundo. Em outras palavras, o substantivo é a classe de palavra responsável por dar nomes a coisas. O substantivo aqui, ó, o substantivo aqui desse texto em aramaico, aqui, é noru, ele está fazendo o quê? Ele está dando ênfase ao nome do Espírito Santo. É o Espírito de santidade. Mas mais uma coisa, tem mais aqui, ó. Que é que o substantivo, ó, além de nomear, o substantivo pode desempenhar diversas funções sintáticas dentro de uma frase como sujeito.
O substantivo pode ser o sujeito da ação verbal, ou seja, quem pratica a ação. Nesse texto aqui, quem vai praticar a ação do fogo é o Espírito Santo, não é fogo de condenação. E aí, meu querido? A gramática, eu não sou bom de gramática, por isso que eu tenho que pesquisar, porque eu sou horrível em gramática, mas tá fácil aqui, gente. O que a gramática coloca? Que o substantivo, ele pode também ter ação de sujeito. O substantivo pode ser o sujeito da ação verbal, ou seja, quem pratica a ação. Aí o texto de Yohanan, João, ele vai dizer assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo está indicando o sujeito. Olha aqui. O substantivo, vou ler de novo, vou repetir, ó. Sujeito. O substantivo pode ser o sujeito. Então, o espírito, o substantivo, que é o fogo, ele é o sujeito também da oração, que é o Espírito Santo, gente. E aí? Como é que fica o argumento em cima? É gramática, eu não estou falando, eu não estou inventando nada na minha cabeça. Está na gramática. E eu li aqui o texto aramaico está mostrando que está dentro da questão gramatical. Então, aquele texto aqui que a gente trabalhou aqui, olha também, mais uma coisa, olha. Objeto direto. O substantivo pode ser o objeto que recebe a ação verbal diretamente. Gente, é Espírito Santo, fogo, Espírito Santo. Dizem que na matemática a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem do sujeito e do substantivo aqui no final do verso 11 não altera a questão do batismo com o Espírito Santo, é com fogo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, ó. Aqui, ó. Apaguei aqui, gente. Não era para apagar, não. Pera aí que eu vou voltar aqui de novo. Pera aí, apaguei. Apaguei, mas não saí da página, né? Então, aqui, ó. Objeto direto, li, objeto direto. Li. Objeto indireto. O substantivo pode ser o objeto que recebe a ação verbal indiretamente, geralmente ligando o verbo por meio de uma preposição. Qual que é a proposição? E. Preposição e. É a preposição aditiva no grego é kai. A proposição aditiva no grego kai. No aramaico aqui é wo. Tá? Wo. No questão aqui do aramaico aqui, ó. Vou ler de novo a palavra aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu ler aqui de novo a palavra aqui, ó. Albenuro. Esse wo, ao. Aí no caso aqui você tem a consoante, a consoante, né? Que é com som de... gente, esqueci o nome da consoante aqui. Fugiu da memória aqui. Ai, fugiu. Eu sei que ela é transliterada com o som de W, de um U, tá? Aí você tem a vogal A, né? Que é vou colocar a vogal para você entender. Ao. Então, esse ao aqui é E. É uma conjunção E. E o que é que a gramática está dizendo aqui? Vou voltar à gramática. Olha o que é de objeto indireto. Olha aqui, ó. O verbo é geralmente ligado ao verbo por meio de uma preposição. Eu estou procurando aqui se tem mais alguma informação. Não, é só isso aqui mesmo. Então, tá vendo? A própria... Tá aí, ó. Pesquisa a gramática aí, ó. Pesquisa a gramática em português, você vai saber qual a função do substantivo e quando o substantivo pode assumir lugar de sujeito e de objeto direto e de objeto indireto. Olha aqui para vocês verem. É o que eu disse, eu não sou nenhum apologeta, mas isso aqui, gente, isso é uma exegese. É extrair do texto, é pegar o texto original, que está no aramaico aqui, pegar o texto, isso é uma exegese, pegar o texto original, extrair do texto, aí quando eu extraio do texto, aí agora eu vou fazer a minha hermenêutica. Agora eu vou traduzir o texto.
Agora eu vou dizer o que o texto, e o que o texto está dizendo aqui é que esse Espírito Santo e fogo é a mesma coisa. Não altera se eu colocar fogo e Espírito Santo e fogo. Aí eu até falei pro meu irmão, ó, meu irmão, né, que mandou o vídeo para mim, eu até mandei para ele mensagem áudio, mas depois eu vou mandar o vídeo para ele aí, se é que ele já está assistindo também, né? Mas provavelmente não, né? Deve estar fazendo alguma pesquisa lá, que ele é pastor, deve estar cuidando das ovelhas dele. Mas o que acontece? Então eu até disse para ele, mas o Espírito Santo a todo momento na Bíblia, claro que tem fogo também, identifica juízo? Sim, tem fogo, o próprio Jesus falou que o fogo do inferno, lá o fogo nunca vai se apagar. Só que ele pegando essa fala de Jesus e colocando aqui no verso 12, casou uma coisa com a outra, só que ele esqueceu de analisar o que ele mesmo sabe que a hermenêutica tem que fazer. Usar do que é, quando, aonde, para quem e quem. Então, ele tá, quando? Aí ele está falando de quê? De fogo? Tá, mas depois que eu... Não, aí vou agora. Vamos aqui agora. Vamos lá para o verso 12 agora. Agora eu vou explicar o verso 12. Por que ele falou? Vou ler de novo o verso 12, ó. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Pergunta. Ele está queimando aqui a palha de quem? De quem? Estou usando o texto, eu não estou saindo do texto, não estou fazendo inferência no texto, eu estou usando o texto. Lê aí para você ver. A palha de quem está sendo queimada? De onde que essa palha está sendo tirada? Do trigo. Não é do joio, não tem joio nesse versículo, tem trigo. Se tivesse como Jesus vai usar, às vezes na parábola, né? Que ele diz que no último dia, que não era para... Quando diz, ó, falando da parábola do semeador, né? Que chegou, veio o inimigo e semeou joio no meio, só quer que arranque o joio. Aí que o dono da fazenda falou? Não, deixa o joio crescer junto com o trigo, porque na ceifa que a gente vai separar o jogo. Vou recolher o trigo no meu celeiro e o joio eu vou queimar com fogo. Só que aqui nesse texto não tem joio, só tem trigo. A palha que está sendo queimada nesse texto, exegeticamente e hermeneuticamente, é a palha do trigo. E trigo é quem na Bíblia? É o justo, é o santo, é o salvo. Mas que palha é essa? É o pecado, porque o Espírito Santo, ele falou que esse fogo aqui é o fogo da condenação, do juízo da condenação não é. É o fogo do juízo da purificação, porque fogo também é símbolo de purificação. Tudo no tabernáculo foi purificado com fogo. É o fogo da purificação, por quê? Porque o fogo do Espírito Santo, ele vem para purificar o cristão, o crente. Ele purifica o crente dos pecados, faz o crente ser o quê? Santo. Você não é santo porque você parou disso, parou daqui, não. É porque o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, está te purificando, te queimando você por dentro para tirar de você essa palha chamada pecado, essa palha chamada natureza humana. É isso mesmo. O fogo do Espírito Santo te ajuda para você tacar fogo nessa palha do velho homem. Tô dentro do texto, gente. E olha que eu não sou exegeta. Eu não sou apologeta. Não sou uma apologeta. Mas não tá tão claro. Eu tô dentro do texto. Me prova que aqui está sendo falando. Me prova. Aí ele fala assim, lá foi... Presta atenção o que foi que o Hanan Ramatbi disse para os Perushim e para os Tzedekim. Olha o que ele disse para eles no verso 11, olha. Eu, em verdade, vos batizo. Espera aí. Batismo é para pecador mesmo? João negou o batismo para eles aqui? Não. Porque João está dizendo assim, ó, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem a mim, ele vos batizará. Batizar quem? Os saduceus e os fariseus que estavam ali indo ser batizados por João. Porque sabe quando João pergunta assim, olha, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, fruto de arrependimento. Alguns não foram todos os fariseus que foram. Esses fariseus que foram aqui, eles eram fariseus que estavam se arrependendo, por isso que eles foram para o batismo de João. Presta
atenção no texto, gente. Não saia do texto, fica no texto. Olha, o texto está dizendo, eu vos batizo. O que é que o pastor faz quando ele leva ali aquela pessoa, aquele novo convertido? Qual que vai ser a fala do pastor? Amanhã eu vou te batizar. Eu te batizarei. Não, ele fala assim, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mexe na água, em nome de Jesus. Sei lá qual o fato. Isso não altera a salvação também, não. Mas e aí? Porque batismo em água não salva. O que salva é arrepender dos pecados. É crer. É crer. É outra questão, não vou entrar nesse mérito aí não. Mas está vendo? Não analisou o texto. Esses aqui, o próprio texto está dizendo. Ó, o próprio texto diz, ó. Quer ver? Ó, verso 7, ó. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes. Viam muitos dos, não era toda a classe. Quem acreditou no batismo de João foi para lá. Só que João identificou. Por que João confrontou eles? Porque João achava que eles tinham ido lá simplesmente para criticar. Aí ele falou, quem está ensinando vocês a fugir da ele que está para vir sobre aqueles que são falsos? Mas não, gente. Fariseu aqui não é sentido de falsidade, não é pejorativo. Era uma classe de estudiosos. Mas está vendo que o texto, gente, presta atenção, gente, no texto. O texto está dizendo que a palha que está sendo queimada é a palha que é tirada do trigo. Quando você colhe o trigo e o joio, eles são iguais. Mas quando você pega o joio e taca no fogo, o joio não tem fruto. Mas quando você taca o trigo no fogo, a palha do trigo queima e fica o fruto. Quando o joio é queimado, ele queima a palha e não tem fruto. Mas quando o joio é queimado, ele queima a palha e fica o fruto. Esse aqui... Olha aí, gente. Tá na cara. Tá na cara, gente. Pelo amor de Deus. Gente, quem sou eu? Quem sou eu para ter o conhecimento que esse pastor que falou isso aí? Quem sou eu? Se eu tivesse metade do conhecimento que ele tem, oxe, graças a Deus, Deus abençoe a vida dele. Mas nessa fala dele aí, não sei não, ele foi infeliz nessa fala aí, tá? Porque ele não analisou. Ele usa as ferramentas hermenêuticas, mas não usou a ferramenta exegética e não extraiu tudo que o texto tinha para... Só pegou o ponto que ele queria criticar. Tá? Só isso. Mais nada. Então, já contrapus aqui o que ele falou de Atos 1. Tá Jesus falou que seria batizado não muito depois desse dia, mas não precisava citar fogo. Porque lá o batismo com o Espírito Santo, lá não fala também. Né? Vamos lá, Atos 2, ó. Vou já aproveitar que já estou com a Bíblia aberta mesmo. Ó, vou ler, ó. Vou ler aqui, ó. Atos 2. Ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Se você observar o verso 2 de Atos 2 não está usando a palavra Espírito Santo. Ele usa a palavra Espírito Santo no verso 3. Mas o fogo que está descendo é o próprio Espírito Santo. Não precisa citar. Por isso que em Atos 1, quando Jesus falou assim, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, quando Jesus disse isso, não precisava falar que eles receberiam o batismo com o Espírito Santo com fogo, porque isso vai ser evidente em Atos 2, verso 2, não, por isso que não precisa. E o que eu li aqui na gramática? O que a gramática diz sobre o substantivo que está aqui dentro do contexto aqui, tanto do grego, que é o kai, que é a conjunção kai, e que aqui no aramaico? Uau, a conjunção é uau, isso, lembrei. O nome da conjunção é uau.
E aí? Tem sentido de e também. Aí, o que a gente leu aqui? Aí eu li dentro da gramática do aramaico, que ali o fogo é um substantivo, tá ali. Para você aqui, vou pegar a análise de novo, aqui, ó. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Olha aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Até aqui, ó. Até a palavra ruho é um substantivo. Derusho, que é santo, santidade, substantivo. Nuro, que é fogo, também é um substantivo. Tá aqui, ó, dentro da vou aumentar, não vou aumentar muito, porque senão você não vai conseguir ver aqui, ó. Mas aqui, ó, as 3 últimas palavras em aramaico aqui no final do texto. Eu vou pôr o meu dedo aqui na primeira, de baixo para cima. Aí, ó, de baixo para cima. De baixo para cima, aí, ó. De baixo para cima, aí, ó. Você tem aí, ó. De baixo para cima, você tem a palavra aí, ó. Ruho, ó, beruho. Você tem a palavra beruho, que é um substantivo. Dekucho, que é um substantivo. Tá vendo? E a palavra nuro, que no caso aqui no texto tá albenuro. Então, e aí? Substantivo. Aí, vou repetir o que o substantivo é, para às vezes a pessoa não entendeu. A função principal do substantivo é nomear seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias e tudo que existe ou que se pode conceber no mundo. Em outras palavras, o substantivo é a classe de palavras responsável para dar nomes a coisas. Além de nominar o substantivo, podem desempenhar diversas funções sintáticas dentro de uma frase como substantivo quando ele toma o lugar do sujeito. Olha, ele é apresentado como sujeito. No caso aqui, quem? Ruho, o espírito. Ó. O substantivo pode ser o sujeito da ação. Qualquer ação do espírito. Fogo. Batizar no Espírito Santo e... Ó, a conjunção apontando o que o espírito vai fazer. E fogo. E no fogo. Tá? Então, ó, ação. O substantivo pode ser o sujeito da ação verbal, ou seja... Quem pratica a ação? Aqui no texto, quem vai praticar a ação de batizar com o Espírito Santo com fogo é Jesus. Mas só que se você observar, o substantivo, todos os 3 estão como substantivos. Então, se os 3 estão como substantivo, os 3 também são sujeitos na oração. Nem eu que estou falando, não, gente. A gramática do português está falando isso para mim aqui, ó. É a gramática do português que está me dizendo que não sou eu. Já falei que não sou bom, mas eu estou pesquisando a gramática portuguesa para saber o que o sujeito faz na oração. E aqui o substantivo, o que o substantivo pode ser identificado como na oração. Aí também pode ser identificado como objeto direto. E como objeto direto, o substantivo pode ser o objeto que recebe a ação verbal diretamente. Olha... Qual que é a ação direta do objeto do texto? Batismo com o Espírito Santo e fogo. Tá? É a gramática que está me direcionando para ter esse tipo de interpretação de hermenêutica do texto. Aí, e se ele for um objeto indireto? Ó, o substantivo pode ser um objeto indireto que recebe ação verbal indiretamente, geralmente ligado ao verbo por meio de uma preposição. Qual verbo? Batizar. O verbo batizar está ligando o quê? Com uma conjunção. Qual que é a conjunção? E, que é o ao do aramaico, e o kai do grego, que é a mesma preposição e, conjunção e, que no grego ela é uma conjunção esqueci, fugiu da memória aqui,
Fugiu da memória, o sentido da conjunção ali. Mas a questão aqui é que a gramática está dizendo, vou ler de novo, substantivo pode ser objeto que recebe ação verbal indiretamente, geralmente ligando o verbo por meio de uma preposição. Ele está ligando o verbo. Batizar, onde que está a preposição desse verbo? Ele vos batizará com o Espírito Santo e, tá vendo? O que está ligando, essa conjunção que está ligando com o verbo, o sujeito, Espírito Santo é fogo. Só que tem um substantivo antes e um substantivo depois. Mas a gramática está me dizendo que esse substantivo ele pode ser o quê? O objeto da oração, o sujeito da oração. Eita, glória a Deus! Então, meus queridos, se alguém vier com essa falácia, já falei, vou repetir, não infere salvação. Mas se alguém vier com essa falácia de que de Mateus capítulo 3, o verso 11 e o verso 12, que o fogo do Espírito, que o verso 11 diz, é o fogo de condenação e do juízo eterno do verso 12, que não tem nada de fogo eterno aí, só porque o fogo nunca se apaga. Só que, e as ferramentas da hermenêutica? Onde que João estava? No deserto da Judéia, batizando lá no Rio Jordão. Ele usou qual elemento para falar do fogo? Elemento da agricultura lá do campo, porque ele nem estava no campo. Aí quando ele traz o elemento, olha, nada a ver uma coisa com a outra. Ele traz o elemento lá. Aí esse trigo veio agora para matar. Veio agora. Ó, vou ficar dentro do texto, hein? Esse trigo, essa palha desse trigo aqui, são os fariseus que foram se arrependidos. Vieram lá do campo. Esses saduceus e esses fariseus vieram de onde? Lá do campo. Por isso que João usou a terminologia que eles vão ser batizados com o Espírito Santo com fogo. Não era de condenação. Era o fogo que ia tirar essa palha deles, essa palha do orgulho de ser um fariseu, de ser um saduceu, de querer ser melhor do que todo mundo. Não sei se é isso. Só estou falando de algo que o ser humano tem, a vaidade do ser humano, tá? A vaidade do ser humano, o pecado do ser humano. Tá? Essa velha natureza. Então esse veio do campo. De onde os fariseus e os saduceus vieram? Lá do campo. Por isso que João pegou elemento do campo para identificar que esses batizados com fogo aqui não é fogo de condenação, é de purificação. Como assim, pastor? Nicodemos em João capítulo 3, gente. Nicodemos. Você sabia que Nicodemos era fariseu? Se tornou seguidor de Jesus, por mais que foi ter de noite com Jesus, mas se tornou alguém que ficou a favor de Jesus no julgamento. Você lembra de Gamaliel? Sabe quem era Gamaliel? Gamaliel era um rabino que interveio quando os discípulos começaram a ser perseguidos pelas sinagogas da época, ou as turbas da época. Os líderes da época queriam calar os discípulos. Aí o que Gamaliel falou? Gamaliel era professor de Paulo. Era um rabino. Qual foi a defesa que ele usou em favor dos discípulos? Ele disse, olha, se esse movimento não for de Deus, ele vai se acabar. Então larga eles. Se for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai acabar. Gamaliel estava defendendo eles por quê? Se ele era um rabino. Não era para estar contra. Porque Gamaliel se fez favorável à pregação dos apóstolos. Fariseu. Não é possível que ainda você não vai entender. Não é possível que ainda não está sendo claro que este fogo aqui não é o fogo que Jesus falou lá, que onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Quando Jesus vai falar isso, Jesus está lá no vale do Guerrinon,
onde o lixão da cidade era jogado. E quando Jesus viu aquilo, ele usou aquela figura lá, usou o contexto do Vale de Rinom para falar de algo espiritual do inferno, para o povo entender do que ele estava falando. Por isso que ele falou, porque o fogo do Rinom não apagava, o lixo queimava, era gás saindo, era corpos de pessoas e animais sendo jogados ali, saía aquele gás e o fogo pegava, por isso que o fogo não apagava, e tinha bicho toda hora, era muita carne em putrefação, em estado de putrefação, ali os bichos iam comendo, não se saciar, porque eram muitos corpos de pessoas, de animais jogados ali, naquele chão. Aí Jesus usa, aí isso que a hermenêutica faz, usa o que está ali, onde que está, para dar ideia do que ele quer dizer. E Jesus fazia isso demais. E aqui João está fazendo a mesma coisa, só que o abençoado, o pastor, não atentou para tudo que o texto está dizendo. Ele só pegou fogo e pegou a palavra que nunca se apaga e associou a palavra fogo no verso 12 com o verso 1 e está falando que esse fogo ali não tem nada a ver com o Espírito Santo, uma coisa, e o fogo é outra. Aí foi para Atos 1, esqueceu de Atos 2, que não precisa Jesus falar em Atos 1, porque em Atos 2 ele vai dar evidência que vai ter fogo no batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Deus manifesta como fogo. Fogo na sarça ardente, coluna de fogo no tabernáculo, o fogo de Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sabe por que o fogo do altar não podia se apagar? Porque aquele fogo não foi aceso pelo sacerdote. Aquele fogo foi aceso por Deus. Aonde que está isso, pastor? Lá em Levítico 9:24. Porque saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura que estavam sobre o altar, pelo que todo o povo caiu sobre suas faces e glorificaram a Deus. O fogo veio de Deus. Então Deus se identifica como fogo, o Espírito Santo se identifica como fogo. Por isso que não precisava Jesus falar que lá em Atos 1 que era fogo, porque lá no Atos 2 tem fogo nas línguas. Primeira ação foi o fogo, depois diz que eles foram cheios do Espírito. E aí? Não é possível. Não. Então tá bom, fica aí com essa, tá? Eu espero que você tenha entendido, ou seja, às vezes eu corro aqui, corro ali, falo, às vezes falo rápido. Então veja, reveja. Se você achar que o vídeo vai ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. E se achar que não vai ajudar, compartilha do mesmo jeito. Para que mais pessoas possam entender, gente, que esse fogo aqui, esse batismo com fogo, é um revestimento. Presta atenção. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ter o batismo no Espírito Santo é outra coisa. Toda pessoa que aceita Jesus, ela tem a pessoa do Espírito Santo. Aceitei Jesus como Salvador, o Espírito Santo já faz morada na minha vida. Pronto. Agora, batismo com o Espírito Santo com fogo é outra coisa. Não é a mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo com fogo é o que vai te regenerar, porque o Espírito Santo vai começar a te convencer, e ele vai começar a queimar dentro de você essa vontade, essa repulsa pelo pecado, pelas obras da carne. Só o fogo do Espírito que vai tirar isso de você. Porque nós mesmos, com a nossa natureza caída adâmica, não conseguimos parar com essas obras da carne. Mas quando o fogo do Espírito vem para capacitar, porque fogo é purificação. Essa palha que estava sendo queimada, que eram as obras da carne, sendo queimadas, era a velha natureza sendo queimada desses saduceus e fariseus. Por quê? Porque eles eram trigos. Aqui é trigo, aqui não tem joio, aqui nesse versículo é trigo. Então é a palha do trigo, ou seja, é o defeito da velha natureza sendo dominada pelo fogo do Espírito Santo, que é um fogo purificador. Aleluia! Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia! Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família e toda a sua parentela para a glória do seu santo nome. Eu vou apertar uma bênção sobre a sua vida. Aquela que o Senhor disse lá para Moisés. Moisés fala para Arão para assim abençoar o povo. Aí ele impor as mãos sobre o povo, né? O sacerdote fazia assim e dizia: Vara rehar Adonai veshmererá. E a ele Adonai panavaleha veroneha. E a se Adonai palavaneha veaceleha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, lehitraot. Paz, paz. Até a próxima. Shalom.